Bom dia, turma 100, turma 101. Tudo bem com vocês? Tudo bem, né? Reta final do quarto bimestre e, em consequência, do ano de 2020. Um ano bastante difícil, mas que a gente vai superar e conseguir os nossos objetivos. Com isso, nós temos que fazer as atividades, mandar para que a gente tenha as notas e quando chegar no final de dezembro, todos estejam tranquilos. Tem uns que abandonaram, mas pelo menos a 100, a maioria continua. A 101, o número é menor, mas tem alguns que vão conseguir vencer essa etapa difícil, tá ok? Então nós vamos dar continuidade às nossas aulas de física, tá? Eu vou mandar hoje 2 aulas, uma de matemática e uma de física, que eu tinha 2 aulas atrasadas dos sábados, que eu tive problema com a internet, e eu estou repondo essas aulas. Que a gente sabe que na terça-feira a gente não tem aula, né? Mas, como é gravada, estou enviando, de qualquer maneira, ajuda vocês. Eu espero que vocês olhem essas aulas, porque faz parte da prova que a gente já enviou para todos, né? Já tem até aluno que mandou, tá? Tem aluno da 100, uma aluna já mandou, eu já corrigi, tirou uma nota boa e, com certeza, logo, logo ela vai estar de férias. E eu quero que isso aconteça com todos, tá bom? Então, minha gente, nós já vimos a parte de dilatação superficial, vimos a parte de dilatação, esqueci o nome agora, e vamos ver a parte de dilatação volumétrica, tá? Nós vimos que na primeira parte de dilatação nós trabalhamos com um coeficiente de dilatação alfa. Na dilatação superficial nós trabalhamos com o beta. E na dilatação volumétrica nós vamos trabalhar com a letra grega gama, tá ok? E o que é dilatação volumétrica, tá? Na superficial, nós vimos que ao aumentar a temperatura, aumentava de ambos os lados o objeto. Na dilatação volumétrica, é trabalhado em 3 dimensões, logo vai aumentar nas 3 dimensões: comprimento, largura e espessura. Então, a dilatação volumétrica é denominada de volumétrica quando ocorre variação das 3 dimensões de um corpo, de um objeto, né? Por exemplo, o alumínio, o ferro, o ouro. Se tiver em forma de volume, vai se expandir no comprimento, na largura e na espessura quando houver um aumento de temperatura ou se contrair quando a temperatura for muito baixa, tá ok? Então, aqui nós vamos encontrar também uma formulazinha muito parecida com as anteriores, tá bom? Então, com o aumento da temperatura, o cubo, tá, da figura sofre um aumento de volume, onde ΔV, que é a variação do volume, é V final menos V inicial. E o ΔT, que é a temperatura, é T final menos T inicial. Então, a formulazinha que não muda. O que vai mudar é volume, área, comprimento, né? No caso aqui, nós estamos trabalhando com volume. Temos um exemplozinho aqui, ó, de um cubo, onde nós temos um volume inicial, temperatura inicial. Ao aumentar a temperatura, ele vai se expandir tanto na largura, como no comprimento, como na espessura, tá? No caso, a altura. E aí nós temos a variação ΔV igual a VF menos VI e ΔT igual a TF menos TI. Esse ΔV é variação de quê? Do volume. E o ΔT, variação da
temperatura, tá ok? Daí nós vamos encontrar a fórmula. Então, VI, volume inicial, VF, volume final, ΔV, variação do volume, que é ΔF menos VF menos VI, e ΔT, a variação da temperatura, que é TF menos TI, tá? Então, a fórmulazinha da dilatação volumétrica é muito parecida com as anteriores, ó. ΔV igual a VI vezes gama vezes delta. Na primeira era alfa, na segunda beta e na terceira gama. Vezes ΔT, né? Também vai ficar igual às anteriores, ó. VF, aqui é quando você quer só apenas a variação do volume. Aqui você vai encontrar já o tamanho expandido. Então, o VF é igual a VI mais 1 mais gama vezes TF menos TI. O que vai mudar nesta fórmula? Só o coeficiente de dilatação. No coeficiente de dilatação do comprimento, nós tínhamos esse coeficiente de dilatação alfa. No de superfície, tínhamos beta. E agora nós temos gama. Vimos que o beta era 2 vezes o alfa. Aqui o gama vai ser 3 vezes o alfa, que nós vamos ver aqui na frente, tá? Onde o gama, parece um Y mal feito, ó, é o coeficiente de dilatação volumétrica do material que constitui o grupo. Então, o gama é o coeficiente de dilatação volumétrica. O beta é o coeficiente de dilatação superficial, tá? Então, o coeficiente de dilatação volumétrica é aproximadamente igual ao triplo do coeficiente de dilatação linear. Então, é o coeficiente linear, que é alfa. Aí eu estava esquecendo o nome. Coeficiente de dilatação linear, o alfa. O coeficiente de superfície é o beta. Então, o beta é 2 vezes o alfa. E o coeficiente volumétrico é o gama, que é 3 vezes o alfa. Então, se o alfa for 1,5 vezes 10 a menos 6, o gama vai ser 3 vezes 1,5, tá ok? Até tem uma questão na prova que eu botei a respeito disso. Então, diante dessa fórmula, nós vamos resolver um exercício, né? Porque basta a formulazinha para já se calcular qualquer exercício de superfície, de volume e de dilatação linear. Então, diz no exercício aqui, ó, que um paralelogramo, em forma de um cubo, né, de 10 graus Celsius, possui dimensões iguais a 10 vezes 20 vezes 30, ou seja, ele tem largura, comprimento e altura. Aqui está dado em centímetros. Se você multiplicar esses três aqui, ó, vai ficar centímetros cúbicos. O metro linear a unidade é metro. Superfície, metros quadrados. Aqui vai ser metros cúbicos, né? Como está em centímetros, é centímetro cúbico. Sendo constituído de um material cujo coeficiente de dilatação térmica, olha o que ele está dizendo aqui, ó, dilatação térmica, tá? Linear. Então ele está dando valor em termos de comprimento, ó. Só que nós vamos trabalhar com volume. Então eu sempre vou ter que multiplicar. Quando falar em linear, eu vou multiplicar por 3 quando for volumétrico. Quando for a superfície, eu multiplico por 2. Então, a dilatação térmica linear é 8 vezes 10 a menos 6 graus Celsius, a menos 1. Determinar o acréscimo de volume quando sua temperatura aumenta para 110 graus. Então, ele quer o acréscimo, tá ok? Ele não está pedindo o tamanho do objeto após o aquecimento. Ele está pedindo só o que vai acrescer. Então, o que nós vamos fazer? Pegar os dados do problema. Quem são os dados do problema? Temperatura inicial, 10 graus centígrados. Volume, 10 vezes 20 vezes 30. Para que eu encontre o volume, eu tenho que multiplicar esses três elementos. Largura, altura e comprimento. Então, 10 vezes 20 dá 200. 200 vezes 30 dá
6.000 centímetros cúbicos, tá ok? O gama, que é o coeficiente volumétrico, tá? É 3 vezes A. O alfa, ele deu aqui, ó, que é 8 vezes 10 a menos 6. Então, eu vou multiplicar por 3, ó, porque ele deu em dilatação térmica linear. Foi o primeiro caso que a gente viu. Como eu quero volume, eu vou multiplicar por 3. Por quê, professor? Pela formulazinha aqui, ó. Então, gama é 3 vezes A. Então, fica 3 vezes 8, dá quanto? 24. Vezes 10 a menos 6 graus Celsius, tá ok? Então, aqui está dizendo, inclusive, o coeficiente de dilatação volumétrica, 3 vezes a dilatação linear. Então, dilatação volumétrica, coeficiente de dilatação volumétrica é 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Então, fazendo essa multiplicação, dá 24 vezes 10 a menos 6. E a temperatura final foi dado no problema, ó, 110 graus centígrados. Aí eu jogo na formulazinha aqui, ó, vou substituir os valores. Quem é a fórmula? VF é igual a VI vezes o gama vezes a variação de temperatura. Então, quem é o VI? 6.000 centímetros cúbicos. Está bem aqui, ó. Foi feito o cálculo. 6.000 centímetros cúbicos. Eu pego esse valor, substituo aqui na equação. Então, ficou 6.000 vezes o gama é 24 vezes 10 a menos 6. Vezes o ΔT. O ΔT é T final menos T inicial. Então, fica 100 menos 110 menos 10, tá? Fazendo essa continha aqui, ó, 110 menos 10, eu tenho 100 graus, ó, tá ok? Aí eu vou fazer o quê? Eu tenho esse valor multiplicado por 24. Então, vai ficar quanto? 24 vezes 100 dá 240. Esses 6.000 permanece. Tá ok? Agora, eu vou transformar esse número aqui, ó, em decimal. Eu tenho 2.400 vezes 10 a menos 6. Ora, 10 a menos 6 fica isso aqui dividido por quanto? Por 1 milhão. Porque 10 a menos 6 é 1 vezes 10 elevado a sexta, que dá 1 milhão. Então, se eu dividir isso aqui por 1 milhão tem 6 zeros. Vai ficar, ó, 2, 4. Eu preciso de mais 2, ó. Então, 2, 4, 6. Desculpa aí. Então, quando eu tenho essa multiplicação aqui, ó, um número por uma potência com expoente negativo, é como se eu pegasse esse valor e dividisse por isso. Só que esse 10 aqui a menos 6 é igual a 1 milhão. Então, são 6 zeros. Dividindo por 1.000, por 1 milhão, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 0,002400. Agora que eu vou multiplicar os 6.000 por 0,02400. Fazendo essa continha aqui, eu chego exatamente no ΔV, que é a variação do volume de 14,6 centímetros cúbicos. Então, a variação desse objeto é de 14,6 centímetros cúbicos. Ou seja, isso é o tamanho que vai aumentar daquele corpo que estava a 10 graus centígrados e foi a 110, ele teve uma dilatação volumétrica. Vai aumentar nos 3 sentidos, tanto na largura, como na altura, como no comprimento. Então, fica a unidade em centímetros cúbicos. Se fosse linear, seria só centímetros. Se fosse superfície, ao quadrado, só que é volume, fica centímetros cúbicos. Tá ok, gente? Então, essa é a resposta da primeira questão. Vamos ver aqui a segunda, ó. Um recipiente de cobre tem 1.000 centímetros cúbicos, ou seja, ele está em forma de um cubo de capacidade a 0 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente de dilatação do cobre é igual a 17 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, calcule a capacidade do recipiente a 100 graus centígrados. Então, gente, ele tem aqui um objeto
e ele quer colocar dentro de um recipiente. Vamos supor que seja o quê? Um objeto qualquer, uma cuba, né? Aí ele quer botar dentro desse recipiente. Então, qual vai ser o recipiente quando esse objeto tiver a 100 graus centígrados? Ele não pode ser exatamente deste mesmo tamanho, porque senão vai o quê? Vai estourar, porque esse objeto vai se expandir em função da temperatura. Então, esse recipiente tem que ser um pouco maior. Vamos calcular o volume desse recipiente, tá ok? Então, primeiro, ó, tirar os valores do problema, eu tenho que o volume inicial do recipiente, aqui, ó, é de 1000 centímetros cúbicos. Temperatura inicial, 0 graus centígrados. O coeficiente de dilatação volumétrica, 17 vezes 10 a menos 6. Porque ele aqui não falou se era linear nem superfície. Ele falou que era dilatação do cobre. Então, ele já deu em volume, tá ok? Não. Ele deu aqui, ó, dilatação, sabendo que o coeficiente de dilatação do cobre é igual a 17 vezes 10 a menos 6. Então, eu tenho que multiplicar por 3. Então, vamos resolvendo aqui, ó. A temperatura final, 100 graus Celsius. Agora, vamos resolver, ó. O gama é 3 vezes alfa. Então, fica 3 vezes 17, né? 3 vezes 17 dá 3, 7, 21. 3, 1, 3, 2, 5. Então, fica 51 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Esse é o valor do gama, porque vem em função do linear. Cálculo da capacidade do recipiente. Quer saber qual o recipiente agora que vai comportar aquele 1000 centímetros cúbicos quando estiver a 100 graus. Como eu quero o volume do objeto total, eu vou por esta fórmula. VF igual a VI 1 mais gama TF menos TI. Quando eu uso esta fórmula, eu tenho o total do objeto que eu quero. Quando eu uso aquela anterior, que é VI vezes gama vezes delta T, eu uso só a quantidade que aumentou. Então, resolvendo aqui, ó, quem é o VI? 1000 centímetros cúbicos. 1 é da fórmula. O gama, nós já temos aqui, ó, 51 vezes 10 a menos 6. E a temperatura saiu de 0 e foi até 100. Então, fica 100 menos 0. Resolvendo 100 menos 0 dá 100. Tá ok? Observe que aqui, ó, eu estava dando um parênteses, ficou aqui, ó, dando um parênteses. Agora, o que eu vou multiplicar? Eu vou multiplicar 51 vezes 100. Eu não vou somar 1 com 51, porque esse 51 está multiplicando. Então, eu repito o 1000, repito o 1, multiplico 51 vezes 100, dá 51. Ou seja, 5.100 vezes 10 a menos 6. Aqui, ó, novamente, eu não posso somar ainda com isto. Ó. Eu vou transformar isso aqui em número decimal. Como está a potência é 10 a menos 6, isto vai ficar dividido por 1 milhão. 1 milhão são 6 zeros. Quando eu divido, eu desloco a vírgula da direita para a esquerda, tantos zeros quando eu tiver lá na divisão. Eu tenho 6, então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Então, eu tenho 0,0051, tá? Agora, eu somo isto com isto. Vai ficar 1 mais esse valor aqui pequeno, que vai dar isso aqui, ó, 1,0051. Multiplicando por 1000, eu vou deslocar a vírgula da esquerda para a direita, tantos zeros quando eu tiver aqui, ó. Como eu tenho 3 zeros, eu vou contar 3 zeros da esquerda para a direita. 1, 2, 3. Então, fica 1005,1 centímetros cúbicos. Então, para que eu bote aquele objeto dentro do recipiente, este recipiente tem que ter a capacidade de volume de 1005,1 centímetros cúbicos. Se ele tivesse só 1000, ele com certeza ia estourar, porque a dilatação, com o aumento da temperatura, vai aumentar o volume do corpo, do objeto, tá ok? Então, tem que ser um recipiente que, no mínimo, caiba essa quantidade aqui, tá ok, gente?
Muito fácil, né? Lembre-se que quando eu quero só o aumento da dilatação, eu uso aquela primeira formulazinha, ó. Essa dilatação bem aqui, ó, que vai ficar delta, ó, delta V igual a VI, vezes gama vezes delta T. Quando eu quero o total do objeto já expandido, eu uso essa aqui, ó, VF igual a VI vezes 1 mais gama TF menos TI, tá ok? É o caso desse segundo exercício. Vamos aqui para o terceiro exercício. Não tem nem o terceiro, né? Só o segundo. Então, eu acho que ficou bem claro. No primeiro, só pediu o quanto ia expandir o volume do corpo. 14,46. Se usou aquela primeira fórmula. VF igual. Eu vou até trazer essa fórmula bem para cá, ó, para que vocês vejam em qual delas se aplicou aquela questão. Então, VF, ó, delta V, vou copiar aqui, ó, igual a VI, bem aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Vou trazer a fórmula para cá, e aí você já vê aqui, ó. Tá? Ó, VI, veio o volume inicial 6.000, o gama 24 vezes 10 a menos 6 e o delta T. Então, aqui, quando eu encontro o delta V, aqui é o delta V, né? Delta V, copiar e colar. Colar. Aqui também vai ficar delta V igual a, então, delta V igual a 14,6 o que? Centímetros cúbicos. O que é isso? É o aumento do objeto quando foi a temperatura de 100 graus centígrados. 110, né? No segundo, ele queria o tamanho do recipiente total. Então, nesse caso, eu uso essa fórmula aqui, ó. Esta fórmula veio daquela outra também. Fez a dedução e encontrou essa aqui, tá? Então, aqui eu quero ver final, que é VI, 1.000 centímetros cúbicos, vezes 1 mais, que é o gama, 51 vezes 10 a menos 6. E o delta T, 100 menos 0. 100 menos 0 é 100. Multiplicando 51 por 100 vai dar 5.100. Eu divido por 10 elevado a sexta, vai dar quanto? 0,0051, 100. Aí eu somo com 1, tá? Depois eu multiplico com 1.000. Então, nesse caso, o V final é 1.005,1 centímetros cúbicos, tá certo? Então, não esqueçam que essa segunda fórmula vem da primeira e todas as duas é muito fácil. Agora tem que saber trabalhar com a potência e com a divisão e multiplicação por 10 100.000. Se não souber, vai ter dificuldade, porque esses cálculos, esse tipo de exercício sempre tem essas potênciazinhas com números bem pequenos, tá ok, gente? Então, por aqui nós vamos findando essa parte e eu espero que vocês mandem as atividades, inclusive a prova, a recuperação que eu mandei, que algum dos alunos pediram, né? E mandando isso aí vai ficar tudo mais fácil. Agora, se não mandarem, vai ficar tudo mais difícil, tá bom? Então, bom dia, até a próxima e tentem fazer esses exercícios, tá ok? Obrigado, até mais.